O Brasil tem mais de 10 milhões de hectares de florestas plantadas. O setor florestal é um dos mais dinâmicos e modernos do agronegócio. As florestas plantadas fornecem madeira, celulose e produzem energia, lenha e carvão vegetal. São cerca de 7 milhões de toneladas de carvão vegetal produzidas por ano, essencialmente a partir de eucalipto. O principal destino do carvão vegetal é a indústria siderúrgica. Graças à parceria com usinas e siderúrgicas, a fumaça gerada na produção e uso do carvão vegetal em grandes fornos é matéria-prima para insumos agrícolas. Através de recuperadores acoplados às chaminés de grandes fornos de carvão vegetal, a fumaça vira líquido. Depois separa-se alcatrão e extrato de pirolenhoso. São mais de 200 moléculas constituintes. A recuperação da fumaça fortalece a sustentabilidade da siderurgia a carvão vegetal. Esse processo de recuperação da fumaça evita a liberação de compostos orgânicos voláteis na atmosfera. Processado em plantas industriais, os subprodutos do carvão vegetal dão origem a novos bioprodutos para os segmentos farmacêutico, alimentício, química fina, combustíveis, veterinário e agrícola, como defensivos, bioestimuladores, hormônios e etc. Esses subprodutos da fumaça do carvão vegetal são todos carbon free. Sobre esse elo entre produção florestal, siderurgia e geração de insumos para a agropecuária a partir da fumaça, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Maria Emília Rezende, engenheira química com mestrado em engenharia mecânica. Ela é proprietária e fundadora da Biocarbo, Indústria e Comércio. Lidera o desenvolvimento do biopirol, bioinsumo inovador, extrato pirolenhoso, voltado para uma agricultura sustentável. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E um dos setores mais sustentáveis da nossa agricultura é o setor florestal. O Brasil, que planta já mais de 10 milhões de hectares de florestas, tem no eucalipto a sua grande alternativa florestal. E esse eucalipto, além de celulose, madeira, produz muito carvão vegetal. O Brasil produz por ano cerca de 7 milhões de toneladas de carvão vegetal. E no eucalipto nada se perde, tudo se transforma e principalmente, e até surpreendentemente, para muita gente, a fumaça. Sobre isso, nós vamos falar com a Maria Emília Rezende. Ela é pioneira nessa área, conhece tudo, tanto do vista técnico como do ponto de vista econômico. Bem-vinda ao Brasil Verde, Maria Emília. Obrigada, Evaristo, pela oportunidade, da gente falar a respeito, porque, na verdade, a gente está tratando de um assunto que é desconhecido. Aí, na verdade, podem ser transformados, porque isso ainda não acontece em escala importante. O trabalho ainda é bem primário, vamos dizer assim. Pois é. Maria Emília, antes da gente entrar no mérito aí, não é, dessa produção de bioprodutos, de certa forma, produtos orgânicos, a partir da fumaça do eucalipto, conta um pouco para nós como é que você foi parar nesse assunto, como é que você foi se envolver com isso. Você já nasceu no meio de um eucaliptal ou não? Como é que é a sua história? Não, eu nasci em Bonfim, que é razoavelmente perto daqui, que eu moro em Brumadinho, num paraíso chamado Retiro do Chalé, que eu fiz uma opção de mudar aqui para cá no ano 2000. Mas a minha família é toda de Brumadinho, né? E então meu pai estava em Bonfim, meu pai tinha uma indústria de laticínios, então eu acho que se tem uma conexão. Aí meu avô era fazendeiro também, né? Então a gente ia todo fim de semana para a fazenda. Aí tinha uns pés de eucalipto lá, porque quando teve aquele programa de eucalipto, todo mundo plantou, né? Mas não era um eucalipto comercial, né? Então a questão foi essa, e aí eu resolvi fazer engenharia química, né? Eu
resolvi ser engenheira, aí fui fazer engenharia química. Todas as mulheres acham que a engenharia química é mais feminina, mas não é bem assim. Mas aí, nesse meio tempo, eu acabei fazendo um estágio na Florestal Acesita, um ano antes de formar. Aí eu comecei a ganhar intimidade com esse meio. E eu sempre percebi que era um meio muito carente de tecnologia. Então, eu percebi que era como diz, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, era um nicho que eu poderia explorar bem, porque eu tinha decidido que eu queria trabalhar com pesquisa e inovação já no tempo da faculdade. E como é que você chegou a essa ideia? Conta um pouco de utilizar, não é, esse produto que se perdia e até, de certa forma, contribui para Mas poluir a é que, atmosfera? se a gente revisitar a história de como surgiram as coisas, né? Então, por exemplo, toda a siderurgia antes do advento de descobrirem fazerem coque, né, e conseguirem fazer isso industrialmente, toda a siderurgia era carvão vegetal, né? Inclusive, o que propiciou o desenvolvimento da Revolução Industrial foi essa nova técnica de usar o coque, porque não tinha floresta que sustentasse aquela necessidade de demanda, né? Então, essa foi uma abordagem. Outra linha, e também como se produzia carvão e tirava-se esses líquidos, todos esses produtos, e aí a indústria química também surgiu daí. Então, todas as indústrias químicas, que são centenárias, elas tinham a sua área de carbonização e recuperação desses coprodutos e usavam. Aí, com o advento da Segunda Guerra, a descoberta de plástico, petróleo e tal, a gente começou a fazer uma química de síntese, não uma química de separação como era anteriormente. Então, a gente pega hoje uma molécula de 2 carbonos, né, que é o etano, o eteno, e vai construindo as moléculas maiores a partir daí. Mas antes era tudo por separação. Uma separação que ainda existe em escala industrial é dos carboquímicos da produção do coque, né? Que é o alcatrão mineral, o BTX e outros produtos todos. Então, a gente aí tinha um problema na Cesita, que nesse período eu já trabalhava lá, que para viabilizar o próprio carvão vegetal, porque naquela época ainda tinha muito desmate para a abertura de área agrícola, então o carvão oriundo de vegetação nativa era muito mais barato. Mas com o tempo isso foi acabando e as produtividades da floresta de eucalipto foram aumentando e outras coisas, e o carvão vegetal hoje eu acredito que ele é mais... A produção de ferro-gusa, que é um intermediário do aço, é mais barata por carvão vegetal do que por coque. Mas naquela época a gente vivia o contrário, né? Ele era mais caro. Então, como que a gente faz para viabilizar isso? E também existia o problema da crise do petróleo no Brasil, né? Que o Brasil não tinha dinheiro nenhum, não tinha descoberto Campos nem nada, né? A bacia de Campos nem nada, então a gente não tinha dinheiro para importar petróleo, era um problema seríssimo para o Brasil quando se deu os choques do petróleo. Então, com isso, o governo, né, pediu às empresas para recuperar o alcatrão e queimar nos seus fornos. Então, existia uma recuperação de alcatrão a nível exploratório, ainda desenvolvendo tecnologia, quando eu comecei a trabalhar. Mas isso também acabou, porque os combustíveis industriais voltaram a ficar muito baratos depois que passou o problema do choque do petróleo, essas coisas todas. Claro. Ou seja, né, para quem está nos assistindo, você pega o minério de ferro e vai para um forno, né? O minério de ferro, ele para ser transformado, antes de ser transformado em aço, passa por várias etapas, vai para um forno. Esse forno pode ser, como é na maioria dos países, na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, eles usam o coque, o carvão mineral,
quer dizer, um combustível fóssil. Eles emitem carbono para a atmosfera. Mas no Brasil, vamos dizer, uma boa parte do ferro, desse ferro gusa, é produzido com carvão vegetal. Por isso que se fala que o ferro gusa, de certa forma, é uma agroindústria, porque está ligado a esse setor florestal, de florestas energéticas e eucalipto. É claro que esse carvão serve tanto na reação química, vamos dizer assim, sem entrar em detalhe do ferro gusa, com minério, né, nessa produção, mas ele também, é claro, é o grande combustível. Agora, para quem está nos assistindo, quer dizer, a Maria Emília, ela desenvolveu uma empresa, né, eu queria ouvir sobre isso, a Biocarbo, né, que nesses fornos, quando você está fazendo a carbonização para produzir o carvão vegetal, ela recupera a fumaça. Quer dizer, a Maria Emília vive de fumaça. A matéria-prima dela é a fumaça da carbonização do eucalipto. Não é nada sólido, não é nada líquido, é dessa fumaça que ela gera uma série de insumos, inclusive insumos para a agricultura. E como nós estamos chegando aqui no meio do nosso programa, eu vou chamar um intervalo e depois desse intervalo ela vai nos contar essa aventura da Biocarbo e o quanto isso tem produtos interessantes para a agricultura brasileira, para a agricultura sustentável e regenerativa. Então, um minutinho e a gente já volta nessa conversa com a Maria Emília Rezende, lá de Brumadinho. Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, hoje conversando com a Maria Emília Rezende. Ela é fundadora da Biocarbo, uma indústria também de comércio que tem como matéria-prima a fumaça da carbonização do eucalipto para a produção de carvão vegetal, e a partir dessa fumaça ela gera diversos insumos para várias áreas e setores, mas também e muito para a agricultura. Maria Emília, como é que surgiu a Biocarbo? Conta um pouco para nós como vocês funcionam, os produtos que vocês têm. Bom, a Biocarbo, nessa minha trajetória, eu me tornei assim, meio coordenadora de projetos de pesquisa. Então, eu coordenava esse projeto na CESITA quando ela foi privatizada e esse projeto foi descontinuado. Então, eu já enxergava que isso ia acontecer e comecei a preparar para fazer um spin-off meio torto, mas que aconteceu, e a gente fundou a Biocarbo em 94, início de 94, voltado para isso. Aí a gente tinha um primeiro produto que a gente explorava, nesse meio tempo achamos também um produto que é uma mata-bicheira, que ora continua, ora descontinua, que era, né? Que é um produto antigo, vamos dizer assim, para tratamento de gado. Então a gente foi nesse período, aí depois partimos, aconteceu o que tinha de acontecer, que é um produto de alto valor agregado que tornava viável uma pequena planta, que a nossa planta é bem pequena. E aí, então, dessa forma, foi desse jeito, aí depois... E sempre faltava matéria-prima, porque essa recuperação de alcatrão foi descontinuada, então a gente passou a produzir a própria matéria-prima. Nesse produzir a matéria-prima, a gente hoje produz duas correntes. A fumaça ela é composta de duas correntes. Uma corrente aquosa, que é chamado de ácido pirolenhoso. A gente mudou o nome quando beneficia para extrato pirolenhoso, por uma questão de mercado, mas lá fora chama também muito conhecido como wood vinegar. E aí esse outro produto que é o alcatrão, que hoje a gente leva ele mais para a área de combustível para fornos industriais, né? Fornos de fundição, pequenos fornos. E aí está começando a aparecer parcerias interessantes, visando queimar isso em fornos de grande empresa, porque aí ela vai fazer a descarbonização dela.
Eles estão estudando também fazer pellets, estão estudando usar na pelota, nesse processo de descarbonização, tirando, esqueci o nome agora, uma parte do carvão mineral que é usada e passando para carvão vegetal e usando talvez isso como ligante também. Então, a gente está no limiar. A Biocarbo é uma empresa pequena, mas é uma empresa voltada para a inovação. Então, assim, todo mundo que quer estudar isso um pouco ou quer trabalhar, bate na nossa porta, não tem jeito. Então, a gente tem NDA com o Grupo Roger para desenvolver especialidades químicas. Então, a gente produziu a amostra e mandou para eles. Aí a gente tem esse papel de gerar amostras desses produtos para que se abra outros campos de pesquisa, né? E o extrato pirolenhoso, eu estudo bastante sobre ele, no uso na agricultura. E desse meu estudo, eu estou querendo que a gente comece a ter um conceito de substâncias pirolenhosas, fazendo um contraponto com as substâncias úmicas. Agora, você tem hoje um produto, não é? Que é cada vez mais utilizado na agricultura, eu vejo comentando nas redes da agricultura sustentável. Você pode falar um pouquinho dele, da utilização que é feita desse produto? Porque ele amplia, não é? Aumenta a eficácia de diversos insumos agrícolas, não é? Então, o programa costuma falar 200 substâncias, mas outro dia eu fui numa defesa de tese que um especializado em pirólise falou que pode chegar a 5.000 substâncias. Então, o que acontece? Então, você tem mais ou menos muita diversidade. E até há pouco, antes de vir para cá, eu vi um podcast sobre óleos essenciais que estava falando isso, que a diversidade de molécula confunde os insetos. Então, eles perdem aquela coisa de resistência, porque eles não vão criar genes resistentes a tantas moléculas diferentes, né? Mas voltando ao conceito de substâncias pirolenhosas em relação à substância úmica. Então, a matéria orgânica ela é decomposta por biológicos. Então, os biológicos precisam de uma superfície para atacar e eles começam de fora para dentro. Enquanto, no caso da matéria orgânica madeira, é diferente, ela é decomposta pelo calor. Então, o calor não respeita a superfície, não quer saber de nada e sai quebrando as estruturas lá, todas as macroestruturas, celulose, hemicelulose, e com isso vão formar moléculas pequenas. Então, se fizer um comparativo, por exemplo, uma substância úmica é do tamanho de uma grande área de futebol, do campo de futebol. E as nossas moléculas são do tamanho de uma bola. Então, aí elas vão fazer, por exemplo, um biológico não tem de ir lá comer um pedacinho da matéria orgânica que você deixou lá, comer, e isso significa ele jogar enzima, produzir enzima, jogar enzima para quebrar ou arrancar aquele pedaço. Ele já vai receber isso numa, não é nem uma papinha, né? Numa coisa bem pequenininha, que aí ele já vai se alimentar direto. Então, isso é muito interessante, por exemplo, para os biológicos, porque aí a energia praticamente vai toda dele para a reprodução. Então, você tem um aumento muito grande inicial da reprodução. Tem outra coisa que produz muito ácido acético. A composição dessa fumaça muda conforme a madeira, a matéria-prima de base, né? Mas, então, produz muito ácido acético, ele vai dar um caráter ácido, e esse caráter ácido vai mudar o pH da cauda, adequar o pH da cauda. Então, para herbicidas, inseticidas, né, todos esses produtos defensivos, eles precisam de um pH mais ácido. Então, esse produto entra. E com a vantagem que são tantas moléculas, que tem moléculas como as acetonas que vão escarificar a cutícula. Fenóis vão trabalhar no mecanismo de defesa. Pentenelonos vão fazer moléculas do sistema de sinalização, né? Então, você tem uma diversidade enorme.
até é perigoso, porque parece que é uma coisa milagrosa, né? Então, isso também gera uma certa incredulidade sobre o desempenho do produto. Mas é Mas os seus verdade. produtos, eles são usados, então, associados, né, a um pesticida, a um fungicida, É, podem e ser. exatamente, e ampliam, tornam muito mais eficiente o uso desses produtos, etc. E mesmo depois, chegando no solo, né, tem vários estudos que demonstram como eles são favoráveis para o ambiente no entorno das raízes, né, a rizosfera ali, eles também É, favorecem essa atividade biológica nas raízes. Esses produtos que vieram lá na origem, não é, desse carvão vegetal, mas como você explicou, que dá origem a centenas de moléculas diferentes, bem pequenininhas, pronta para entrar na planta pelo estômago, são pelos metabólitos, vasos. né? Exatamente, não é? E qual é o produto É. hoje que você mais vende hoje na agricultura, que é mais utilizado? Não, isso é uma mistura. A vantagem é ser uma mistura. É uma mistura, e a vantagem é essa, porque, como eu falei da matéria que eu assisti e fiz um paralelo na hora do óleo essencial. Então, quando você aplica uma molécula pura, ela é fácil de criar resistência. Quando você aplica muitas moléculas, já é mais difícil. Então, o que acontece? Isso vem da planta. Então, em todos os fluidos vegetais tem dessas substâncias. Então, a planta perde um pouco também a rigidez do seu sistema de defesa. Vou falar assim de uma molécula, que é o ácido acético. Então, todas as paredes celulares são formadas de ácido graxo. O precursor na planta para formar a parede celular é o ácido acético. Então, a parede celular está embanhada, né, do ácido acético. Como é que não vai deixar ele entrar? Então, é uma série de defesas assim, são tantas especificidades. Esse produto seu é o biopirol, é isso? Biopirol, né? Vou mostrar aqui. E, aqui. Mostra Infelizmente, eu aí. não estou Levanta mais um pouco. aí, tá meio torto aí, Isso. mas Esse é o aí produto mais. Sim, por para a área favor. agrícola especificamente, por enquanto é só ele. E eu espero que com o tempo a gente tenha uma família enorme, porque a gente produz uma outra tantos de frações, que é uma coisa única que a biocarbo faz, né? Então, por exemplo, você pode pegar uma determinada fração, por exemplo, ele tem 5,5% de carbono orgânico total. Eu tenho frações com 60% de carbono orgânico total. Então, o organo mineral com isso, quer dizer, o que eu penso, aí você põe esse produto e põe composto. Então, você rapidamente vai multiplicar os micro-organismos quando coloca isso no solo, que vão fazer o restante, né? Então, isso tudo, estou falando assim em tese, uma idealização de hipóteses. Logicamente que isso tem de ser testado e aprimorado cientificamente. Então, na medida do possível, a gente também faz umas pesquisas, mas são limitadas, porque a empresa tem de pagar os funcionários, tem de pagar o gerenciamento, tudo isso, e ainda a gente investe muito em pesquisa. Sei lá, ano passado, mesmo dando um prejuízo, que o ano foi muito ruim, eu acho que eu investi 10% do faturamento em desenvolvimento tecnológico, que é pesquisas pagas, fora desenvolvimento de mercado, vendas, né, que até ficou meio para trás o marketing. Então, esse ano a gente está investindo mais em marketing e essas coisas, né, porque a grande dificuldade é o produto não ser conhecido. Claro. Eu acho que com esse programa aqui, Maria Emília, muita gente vai conhecer o seu produto, vai se interessar. Eu acho extraordinário. Queria dizer para quem está nos assistindo que esse tipo de iniciativa cria uma espécie de elo, né? E de retorno para a atividade florestal. Porque a atividade florestal produz o carvão, vai para a siderúrgica, mas agora com esse bioproduto, com esse produto, como por exemplo o biopirol, volta um benefício para a atividade agropecuária, né? Eu queria te agradecer muito a sua participação aqui, nós já estouramos o nosso tempo. Queria passar a palavra para você para o seu encerramento.
Bom, agradeço muito o convite, a chance de falar, porque isso vai tornar o nosso produto mais conhecido e é isso que nós precisamos. E o mais interessante, outro ponto interessante é que a gente está unindo siderurgia e agricultura, pontos que o Brasil é forte. Então, isso vai resultar mais competitividade para esses dois setores, com certeza, no futuro próximo. É isso que eu espero. Obrigada a todos. Eu que agradeço e ela tem toda a razão. Assim como nós falamos que nós temos um boi verde, nós temos também, graças a todo esse trabalho com o eucalipto, um aço verde no Brasil. Obrigado pela participação, para quem nos acompanhou. Espero vocês de novo aqui no Brasil Verde a semana que vem. Até lá!